A paz para quem for de paz. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Luiz e nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que está acontecendo nesse caso envolvendo Banco Master, CPMI, envolvendo aí a fraude do INSS, pastores e igrejas e Damares Alves e Silas Malafaia. Até o final desse vídeo você vai entender esse caso, eu vou dar algumas opiniões aqui, mas olha que ponto nós chegamos. Toda semana, infelizmente, um pastor, uma igreja está envolvida num escândalo e isso fere a fé cristã, a fé em Jesus, infelizmente. Mas se você clicou nesse vídeo e você espera que eu detone as igrejas e o nome do Senhor de alguma forma e fale que todo cristão é pilantra mesmo, você está errado. Existem sim pessoas que pregam o verdadeiro amor, o verdadeiro evangelho, mas infelizmente essas pessoas não têm tanta visibilidade como pessoas que fazem o errado. Pois bem, esse é meu primeiro comentário. Vamos por parte. A senadora Damares Alves, eu vou mostrar na tela algumas coisas para ficar mais didático para você. Na sua rede social, aqui no Instagram, ela fez uma publicação que eu vou ler para você. Nota de esclarecimento. A senadora Damares Alves foi parlamentar responsável pela apresentação do requerimento que resultou na criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do INSS, instalada em 2025. Desde o início dos trabalhos, a senadora atua como membro titular da comissão, participando ativamente das sessões, contribuindo com os debates, né? Tá junto aqui, e apresentando requerimentos para o aprofundamento das investigações. Então, isso quer dizer o seguinte, que ela, essa senadora, é responsável por essa CPMI. A senadora também acompanha de forma contínua a análise das respostas encaminhadas à CPMI, especialmente aquelas oriundas de órgãos oficiais de controle e fiscalização. As declarações feitas pela senadora em entrevista ao SBT News no último domingo, tratam de temas que já vêm sendo discutidos oficialmente no âmbito da CPMI. As informações mencionadas são públicas e constam em requerimentos apresentados e aprovados pela comissão. Então, ela no SBT News falou o seguinte, que estava triste porque existiam igrejas e pastores que estão, né, e eu vou falar aqui supostamente, para você entender que eu não posso afirmar, que estão supostamente envolvidos com esses esquemas. A senadora já manifestou que a eventual participação de igrejas ou líderes religiosos em esquemas de fraude do INSS causa profundo desconforto e tristeza. E eu acredito que esse sentimento não é somente dela, tá? É um sentimento geral, é um sentimento que eu também carrego comigo, e eu acredito que se você é cristão e no mínimo tem entendimento, deve pensar o mesmo. Considerando o relevante papel social e espiritual dessa instituição, ainda assim a CPMI tem como dever constitucional de apurar os fatos com responsabilidade, imparcialidade e base documental. Então assim, pessoal, tudo que a senadora está falando e postou na sua rede social não foi algo que ela tirou da cabeça dela, foram investigações. E eu quero só deixar claro para você o seguinte, e não é defendendo ninguém, mas para que você entenda como funciona um processo no Brasil. Se eu presenciar, por exemplo, um crime, eu posso ser citado, porque eu fui uma testemunha ali naquele processo policial, pode constar o meu nome. Isso quer dizer que eu estou envolvido com um assassinato, com um crime? Não. Isso quer dizer que eu fui citado. O que acontece? Existem muitas matérias que são sensacionalistas e falam assim, o fulano foi citado. Mas isso não quer dizer que ele é culpado, tá? Mas, de qualquer forma, já me soa muito estranho um pastor e uma igreja ter ligações com transferências bancárias envolvendo membros ligados à fraude e tantas outras coisas. Mas vamos lá. É um parêntese que eu já estou deixando no início do vídeo aqui para que você entenda. No curso dos trabalhos da comissão, foram apresentados os seguintes requerimentos conforme registrados oficiais da CPMI. A transferência de sigilo da Adoração Church, que é uma das igrejas que recebeu ali, que teve movimentações suspeitas. Transferência de sigilo da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Renovo. Transferência de sigilo do Ministério Deus é Fiel Church. Convite ao senhor César Belucci do Nascimento, líder religioso, para o comparecimento da CPMI. Também teve ali movimentações atípicas nas suas contas. Convocação do senhor André Machado Valadão, líder religioso, para apresentar depoimento.
transferência de sigilo do senhor André Machado Valadão, convite do senhor Péricles Albino Gonçalves, religioso, convite ao senhor Fabiano Zetel, que é, tá, um líder religioso, ele é um pastor da Lagoinha, que é ligado ao Vorcaro, se eu não me engano, tá? Posso estar equivocado nessa informação, mas ele é cunhado do Vorcaro. Convite ao senhor André Fernandes, líder religioso, para comparecer à CPMI. Transferência de sigilo da Igreja Evangélica Campo Anatote. Todos esses requerimentos foram apresentados por membros da CPMI com base em indícios concretos identificados em documentos oficiais, especialmente relatórios de inteligência financeira, o RIF. Então, a Damares Alves postou isso aqui porque entra a segunda figura de tudo isso que está acontecendo. Eu estou trazendo uma explicação ampla para que você entenda o que está acontecendo. E é impressionante que, quando envolve política e o mundo cristão, existe uma figura central que sempre aparece nesses debates e nessas pautas, que é quem? Silas Malafaia. Silas Malafaia fez esse vídeo que a gente vai ver aqui, ó. Ele questionando a senadora Damares Alves, porque ela falou no SBT um dia antes que ficava triste por ter líderes religiosos supostamente, tá? Novamente preciso botar o supostamente, envolvidos com isso. Ele fez esse vídeo aqui. Do Brasil, esse vídeo é um desafio à senadora Damares Alves. Ela abriu a boca dizendo que grandes pastores e grandes igrejas estão envolvidos na fraude da questão. Ele fez esse vídeo desafiando a senadora e ela postou aqueles nomes e aquela lista no Instagram, tá? Essa é a ordem cronológica. Questão dos aposentados do INSS. Vamos ouvir a fala dela para que não haja nenhum julgamento errado ou precipitado? Então, vamos à fala dela e depois vem meu desafio. Vamos lá. Pessoas também estão fazendo lobby em cima da CPMI e do INSS para impedir a investigação? Estão, e o tempo todo, e com os argumentos assim muito, vamos evitar danos. Por exemplo, eu vou falar algo aqui que me machuca muito. Nós estamos identificando igrejas nos esquemas de fraudes aos aposentados. Aí quando se fala de um grande pastor, vem a comunidade. Não falem, não digam, não investigam, porque os fiéis vão ficar muito tristes. Então, essa CPMI do INSS está chegando em lugares que a gente jamais imaginava. Grandes igrejas. E eu vou falar uma coisa. Onde existe política e religião e políticos em púlpitos, políticos em igreja, igrejas fazendo campanhas políticas para políticos, infelizmente, essas igrejas estão sujeitas a isso. Estão sujeitas ao escândalo. Porque o mundo da política, ele é muito complicado. Infelizmente, tem coisas que um político ele não faz sozinho, ele vai depender do seu partido, de outras pessoas. Em algum momento, ele vai ter que fazer algo que desabone a fé cristã dele. E nesse momento, ele pode levar a imagem de muitas pessoas e até mesmo de uma igreja, de uma instituição que é séria, que faz um trabalho sério, por conta da sua profissão, tá? No Brasil estão sendo apontadas na CPMI do INSS. E isso me machuca muito, Basília, me machuca muito. Como é que é? Uma questão gravíssima dessa, uma acusação desse nível, e a senhora não dá os nomes dos grandes líderes evangélicos e das grandes igrejas que estão envolvidas na falcatrua da roubalheira dos aposentados do INSS? Ou a senhora dá os nomes, ou a senhora é uma leviana linguaruda. A acusação é grave e séria, e dá o nome também de que líderes pediram para a senhora calar a boca. Se já não bastasse Satanás e os ímpios que nos odeiam para nos caluniar, vem alguém dita evangélica para uma denúncia dessa gravidade sem dar nomes? A senhora não aprendeu com Jesus, não? O que Jesus falou em Mateus 5,37? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Isso é dúbio. Cadê os nomes? A senhora ajuda os líderes evangélicos e a igreja evangélica dando nomes. Nós não estamos aqui para... E assim, muito me assusta o fato dele estar muito nervoso, né, com esse caso. Em nenhum momento ela falou que ele ou a igreja dele estavam envolvidos. Então, eu particularmente, se eu fosse um líder religioso e eu visse uma notícia como essa,
eu nem me posicionaria. E se me posicionasse, eu falaria o seguinte: que Deus traga a verdade à tona. Por quê? Se de fato essas pessoas têm algum envolvimento, foram citadas e são culpadas de alguma forma por ter dado prejuízo, ter tido favorecimento ilícito, que paguem. Nós não temos que defender pessoas que fazem o errado, nós não temos que passar a mão na cabeça. O que acontece é que muitas vezes dentro das igrejas a gente aponta lá para fora e fala: é o Lula, é a corrupção, é o fulano, é o ciclano, mas nós nunca tomamos uma atitude sobre a nossa própria vida. E eu digo mais, existem pessoas que só são honestas porque nunca tiveram a oportunidade de roubar. Parece pesado o que eu tô falando, mas é uma verdade. Talvez você que está me assistindo, se você tivesse a oportunidade de ter um favorecimento, você talvez até faria coisas erradas. Mas como você não tem a oportunidade, não tem coragem, você não faz. Então, o Silas Malafaia, na minha opinião, aqui ele passou do ponto. Mas vamos continuar para que a gente possa entender aqui. Passou com peneira, nem para passar a mão na cabeça de ninguém dessa lama vergonhosa. E a senhora vem com essa conversa fiada? Dê nomes, senadora. Dê nomes. A senhora não é digna. Se a senhora não mostrar com provas e os nomes, a senhora não é digna nem de ser evangélica, que dirá o voto dos cristãos. Agora, se eu dizer uma outra coisa, essa senadora que apoia cotas especiais para transgêneros. Essa gente que contraria e luta contra nossos princípios. Eles querem igualdade, mas querem privilégios. E ainda foi debochada pelo próprio movimento, debocharam dela, chamam dela de hipócrita. A senhora, guarde a sua língua. E se a senhora não tem os nomes e as provas, cale a boca. Se tem, denuncie para o bem da igreja evangélica. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. A liderança evangélica está indignada com a sua postura covarde e vergonhosa. Estou esperando os nomes. Tenho dito, Deus abençoe você e sua família, Deus abençoe o Brasil. Então esse foi o posicionamento dele, o pronunciamento ontem. E logo depois que ela postou a lista, ele botou aqui no seu Twitter a seguinte afirmação: senadora Damares Alves se contradiz em nota pública há 1 hora. Depois que eu coloquei um post dizendo que ia questionar a senadora por acusações infundadas contra líderes renomados e grandes igrejas, e não citar nenhum nome em entrevista, ela publica uma nota que tem um nome de um grande líder e nenhum outro nome de uma igreja. E a gente viu que tinha assim. Todos os outros são nomes citados, não representam grandes igrejas e não são líderes renomados. A acusação que ela fez usou o plural e o nome de líder mencionado, que já tinha saído na imprensa. A acusação foi leviana e denigre de maneira geral a igreja evangélica. Aconselho a assistirem um vídeo que postei sobre a questão. E aí ele soltou mais esse vídeo agora há pouco. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 13:8, diz que nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Preste muita atenção a esse vídeo que eu vou desmascarar a senadora Damares. Que o pessoal está pensando que ela é alguma paladina da moralidade, da verdade, ao denunciar pastores e igrejas. Preste bastante atenção a tudo que eu vou falar aqui. Eu vou repetir o vídeo da entrevista dela. Eu vou repetir o vídeo e vocês vão ver o que eu vou falar aqui, que não vai ser brincadeira. Então, preste bastante atenção nesse vídeo para não ser enganado por ninguém. Vamos lá. Pessoas também estão fazendo lobby em cima da CPMI e do INSS para impedir a investigação? Estão, e o tempo todo, e com os argumentos assim muito, vamos evitar danos. Por exemplo, eu vou falar algo aqui que me machuca muito. Esse comentário aqui, ó, é até interessante. É sério que a indignação é contra ela e não contra os líderes envolvidos em corrupção? Isso que eu acho louco também no Brasil, nas igrejas e nos pastores. Eles preferem condenar a pessoa do que a prática. Sabe? Então, existe, se tem documentos provando, se tem pessoas que foram citadas e estão falando sobre isso, cabe à polícia investigar e julgar. E se tiver alguém errado, que pague. A gente não tá aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. É realmente vergonhoso essa atitude do pastor Silas, tá? Nós estamos identificando igrejas nos esquemas de fraudes
aos aposentados. Aí quando se fala de um grande pastor, vem a comunidade. Não falem, não digam, não investigam, porque os fiéis vão ficar muito tristes. Então essa CPMI do INSS está chegando em lugares que a gente jamais imaginava. Grandes igrejas no Brasil, grandes igrejas no Brasil, grandes igrejas no Brasil estão sendo apontadas na CPMI do INSS. E isso me machuca muito, me machuca muito. Preste bastante atenção no que eu vou falar, para você não ser enganado por sites de fofoca, esquerdopata, jornalista inescrupuloso, gente que não gosta de mim. Preste bastante atenção, que nem assiste o vídeo. Preste atenção. A Damares faz 2 denúncias aí, nesse vídeo aí, dessa entrevista para o SBT. Uma, de que sofreu lobby para não dar nome de igrejas e de líderes. E a segunda, no plural, tem grandes igrejas envolvidas na falcatrua do INSS dos aposentados. São 2 afirmações. Agora escute isso aqui. Depois que eu coloquei esse pôster aí, há 19 horas atrás, dizendo que ia questionar a senadora sobre essas questões, 1 hora depois, ela coloca na rede dela o nome de pastores, né, e igrejas envolvidos na falcatrua. Então vai a primeira pergunta. Por que não colocou antes? Ela falou essa entrevista domingo. Isso já está lá um tempão. Por que não falou? Só falou depois que eu pressionei. E mais uma coisa que é gravíssimo, gravíssimo. Ela tenta tirar proveito político do que não fez. Essa lista de nomes de igrejas e pastores é uma lista que está aberta para todos os deputados e senadores da CPMI e automaticamente para os outros deputados. Agora escute, não é Damares que denuncia pastores e igrejas, é um deputado do PT e outro do PSOL. O que ela faz, junto dos outros deputados e senadores, é assinar requerimento de convocação. Ela não denuncia pastores e nem tampouco igrejas. Agora preste atenção, eu liguei para o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, que é evangélico, por sinal, um trabalho espetacular, e fiz 2 perguntas a ele. A primeira, o senhor sofreu lobby de líderes evangélicos ou de evangélicos para esconder essa lâmina? Ele falou, absolutamente não. Segunda pergunta, tem alguma grande igreja envolvida nessa falcatrua? Resposta do presidente da CPMI. Não, Malafaia, o que tem e que parece, tem 2 novas igrejas que parece que foram criadas para produzir lavagem de dinheiro. E o que parece é que as outras igrejas menores e pastores de um nível menor, parece que receberam ofertas. Não tem a prova, só tem um grande líder. Então, a Damares... Ó, eu sinto que ele tá incomodado pela questão de grandes igrejas. O que que denomina uma grande igreja? Talvez é a denominação dela. Se ele falasse assembleia, ou uma batista, uma presbiteriana, será que é isso que deixa ele incomodado nesse caso? Porque eu vou falar mais uma coisa pra vocês e com muito temor no meu coração, com muito cuidado. Infelizmente, no Brasil, centenas de igrejas são usadas para lavar dinheiro. O que é lavagem de dinheiro? É simples. É um dinheiro que tem uma origem duvidosa. Você precisa transformar esse dinheiro num dinheiro limpo. As igrejas hoje no Brasil não pagam impostos. E elas têm um trabalho de restauração na sociedade incrível. Não se aplica para todas, mas boa parte tem. Então, esse dinheiro ele entra como doação, como oferta para as igrejas e para os pastores. Em contrapartida, lá na frente, ele sai limpo, com uma origem de doação, sem imposto, sem nada. Então, sim, existe. Desconfie se você vê um pastor que não tem nenhuma trajetória na vida dele, nunca foi um empresário, nunca fez nada da vida dele, e ele começou a ter uma ascendência financeira muito grande, sem sequer ter trabalhado na sua vida, sem ter agregado valor para a sociedade. Desconfie. Porque pode ser que esse pastor esteja lavando dinheiro. Eu estou falando isso aqui com muito temor no meu coração, porque eu sei que isso não é brincadeira, isso não é sério. Eu também não estaria falando isso se isso não fosse uma verdade. Tá? Então, eu não entendo aqui os questionamentos do Silas, mas vamos terminar aqui. mente. Primeiro que ela diz que tem grandes igrejas e não tem. E segundo, ela está desafiada para o lobby para ela se calar como se esse documento fosse secreto. Ela quer tirar vantagem política daquilo que não fez, porque não é ela que denuncia. Então, vamos parar de colocar na opinião pública questionamentos que quer nos denegrir. Quem disse que eu quero esconder alguma coisa? É só assistir outro vídeo. Eu quero que venha tudo à tona, porque a igreja evangélica e nós líderes não vamos receber pecha de corrupto daquilo que não temos nada com isso. Essa que é a verdade. Verdade cristalina. E a senadora está desafiada a dar o nome das grandes igrejas e também de quem fez lobby para ela se calar. Ah, vamos deixar de brincadeira? Deus abençoe você e sua família. Deus tenha misericórdia do Brasil. Cara, é assim, totalmente de um tom muito agressivo.
agressivo. Pastor Silas tem seus feitos, tem muita coisa que ele já agregou na vida de muita gente e eu acredito que continua agregando. Eu particularmente não acompanho suas mensagens e a forma como ele se comunica, até porque, particularmente, eu não gosto da forma como ele se comunica. Mas esse é um grande resumo, eu queria saber a sua opinião sobre isso. E para fechar, né, tem essa questão da Lagoinha. A Lagoinha tem ali um dos pastores que tem uma ligação direta com o Vorcaro, que também está sendo investigado, e por isso, né, que o nome do pastor André Valadão entra no meio dessa investigação, porque, muito simples, ele hoje é o presidente da Lagoinha Global e vai ter que prestar esclarecimentos, vai ter que comparecer à CPMI. E, novamente, eu falo, se tiver alguma coisa de errado, que seja revelado, e quem tiver errado, que pague por isso. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você acha. Eu sou o Luiz, até um próximo conteúdo, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Valeu!